Estamos aqui na primeira edição do TOEDS Podcast. TOEDS Podcast porque é Tocantins Anúncios, né? EDS de anúncios. Estamos aqui com Sérgio Abrantes, Luiz Otávio e Bruno Barreto. Eu queria começar perguntando para o Sérgio. Sérgio, como é que foi essa tua jornada para você chegar no marketing digital? Conta um pouco da tua trajetória, para as pessoas te conhecerem. Também fala onde é que você trabalha hoje. As pessoas podem se surpreender o quanto que Palmas e o Tocantins está presente no marketing digital aí do mundo inteiro. O Tocantins é um trem que espalha a gente para todo lado, né? É igual mineiro. Mineiro você encontra em qualquer lugar do mundo. Tocantinense também. Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer empresa você encontra. Bom, prazer. Muito obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui. Eu acho que é um privilégio estar aqui com vocês. Cara, esse mundo do marketing digital ele começou na minha vida por necessidade. Necessidade e inconformidade, assim. Eu sempre fui da área de TI, formei na área de TI, né? Trabalhei muito tempo na área de TI, trabalhei eu acho que uns 14 anos mais ou menos, 12 anos na área de TI. Cheguei a trabalhar em algumas multinacionais e tal, mas chegou em um certo momento da minha vida, eu trabalhava nessa época específica desse momento, eu trabalhava no Sebrae, já tinha uns 9 anos que eu trabalhava no Sebrae e era gerente de tecnologia lá. Só que eu sempre tive um incômodo assim comigo no nível de empreendedorismo, não com a minha carreira em si. Até gosto pra caramba da área de TI, mas eu sempre tive um negócio assim, cara, eu queria criar uma coisa minha, um projeto meu, tocar alguma coisa minha. E sempre fiquei com aquilo ali na cabeça. E aí, como todo bom curioso, eu ficava mexendo na internet, né? Caçando trem, vendo o que tá rolando, o que não tá começando e tal, onde é que tá, onde é que não tá. E aí chegou um certo momento que eu descobri o tal do dropshipping. Foi por onde eu comecei. Então, acho que 2017, por aí assim, 2018. Inclusive, foi quando eu perdi meu primeiro milhão, foi no dropshipping. Literalmente, eu rasguei muitos milhões, porque eu tinha uma estrutura de dropshipping rodando quando entrou a pandemia. E quando entrou a pandemia, eu desliguei essa estrutura por uma questão de tempo, porque o Sebrae precisava migrar de um dia para o outro para home office, foi todo mundo, né, para home office naquela pandemia, e a minha estrutura da pandemia, eu era o primeiro importador, o cara que trazia em lote aqueles termômetros de testa para o Brasil. Não sei se você sabe, aquelas pistolinhas. Sei. E eu desliguei a minha estrutura de dropshipping, parei tudo ali, foquei 100% no Sebrae, que era o meu foco, meu trabalho. Fiquei doido ali trabalhando. De repente eu comecei a ver um monte de anúncio daquele negócio. Um monte de anúncio. Falei, rapaz, da onde está vindo? Será que é meus produtos? Será que eu deixei alguma coisa ativada? Fui procurar, não era meu. Quando eu fui ver, aquilo ali tinha acabado de explodir no mundo inteiro, porque pelo controle da pandemia, do Covid e tal. Enfim, essa foi uma das pequenas etapas, tem 1 milhão de histórias, 1 milhão de possibilidades que aconteceram. E aí, durante essa pandemia, minha esposa é maquiadora, ela trabalha com maquiagem, tem um estúdio de maquiagem, né? E aí ela faz eventos e tal. E aí, a primeira coisa que parou na pandemia foram os eventos, né? E aí eu tive a experiência de ter dentro de casa uma empreendedora extremamente aflita. Porque ela tinha acabado de fazer, de realizar o maior investimento da vida dela no estúdio. Ela tinha acabado de comprar, assim, coisa de 40, 60 mil reais, eu não lembro mais, de produtos de maquiagem. Foi o maior investimento em lote que ela fez. E quando ela fez, tipo assim, no mês seguinte parou tudo. Então, ela tinha as parcelas para pagar, tinha o cartão de crédito, tinha tudo, mas não tinha mais cliente, né? Porque não tinha mais evento. Então, ela começou a ficar aflita, teve quadro de princípio de crise de ansiedade, ficou um pouco depressiva e tal, né? E aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar ela. Eu já tinha ouvido falar um pouco sobre o questão de lançamento, para o curso, produtos, esse tipo de coisa online e tal. Falei, cara, minha esposa é maquiadora, pandemia. Pô, vamos ver se dá para me fazer alguma coisa. Foi quando eu encontrei o Papa, o cara que trouxe a fórmula do lançamento para dentro do Brasil, que eu acho que todo mundo já ouviu falar de alguma forma dele, que é o Érico Rocha. Fiz o curso dele, não lembro mais o número da turma. Fiz lá e tal, gostei. E eu fui fazendo, foi questão de 2 semanas, eu fui fazendo o curso, fazendo as aulas e botando em prática dentro de casa. E é uma coisa que eu já deixo alerta para todo mundo que estiver ouvindo. Lançar a esposa é tenso, meu irmão. É tenso. O casamento dá uma balançada legal. Porque a pressão é intensa. Foi crise, briga, tiro, murro, bomba. Mas deu certo. Lancei ela, foi minha primeira expert. Eu lancei ela umas 2 ou 3 vezes e a gente vendeu bem. O primeiro foi ruim, o segundo foi mais ou menos, o terceiro foi bom pra caramba. Aí eu acho que foram 6 vezes ao todo, 3 produtos só dela. E aí esses últimos 3 produtos dela, ela não gostava muito do curso online, porque o que ela mais ama na vida é ter contato com pessoas, conversar com pessoas. Então, ela gostava do curso online pelo dinheiro que dava, mas o que ela gostava mesmo era de ter contato com as pessoas. Aí a gente vendeu um curso diferente que foi como se fosse uma consultoria online, onde a pessoa tinha um pacote de horas com ela
para usar do jeito que quisesse online. Então a mulher podia entrar numa loja, num site, quais produtos eu compro para minha pele, como é que eu faço uma automaquiagem, vou tirar uma foto, como é que eu faço. Então usava esse tempo como uma consultoria de beleza, de estética e principalmente de maquiagem. E aí a gente fechou tipo assim uns 12, 14 meses, eu não lembro, de agenda dela seguida, num lançamento. Aí ela ficou sem tempo, eu fiquei sem minha expert e eu com vontade de lançar. Né? E ainda trabalhando no Sebrae, mas o Sebrae já estava mais tranquilo porque já estava rodando, então o home office, então nos horários vagos eu falei, à noite, sábado, domingo, estando em home office, você tem sempre aquela disponibilidade, né? Eu falei, eu quero continuar lançando e tal. Aí eu fui procurando um expert aqui, outro ali, encontrei uma galera aqui em Palmas, depois eu conheci 2 grandes amigos meus que são do mercado financeiro, que moram aqui em Palmas, que são 2 grandes experts também, Guilherme e Gustavo, comecei a lançar eles e tal, a coisa foi crescendo, criando corpo. Foi quando não sei se vocês conhecem, o Alex Monteiro, que é fundador da Nonstop, soltou no Instagram dele assim, de que ele estava procurando pessoas que trabalham com marketing digital. E eu troquei mensagem com ele, não no intuito assim, direto de me candidatar nem nada. Foi cara, é difícil achar em Palmas, mais ou menos essa pegada. Profissional escasso, esse tipo de coisa, né? E aí ele falou, vem aqui em casa pra gente bater um papo. Eu falei, você mora em Palmas? Eu ainda não tinha me ligado que ele morava em Palmas. Ele falou, mora. Eu falei, não, então vou. Aí a gente marcou um horário, trocamos ideia, já fiquei apaixonado por ele, assim, pelo negócio, pela empresa, por tudo. A gente começou a trocar ideia e ele já me fez uma proposta no mesmo dia que a gente se conheceu. Ele falou, mano, quanto você quer pra você largar tudo que você tem fixo no Sebrae, seu concurso ou tudo, pra trabalhar comigo? Louco. Aí eu falei, cara, assim? Aí ele falou, assim, amanhã você me dá a resposta. Eu falei, beleza. Fui pra casa. Minha esposa quase morreu do coração 2 vezes, né? Porque ela é muito segura, muito certinha. Ela falou, meu Deus, a única coisa que a gente tem certo é o seu salário, é concurso lá e tal. Eu falei, amor, mas é a chance, né, que eu tenho na vida, deixa eu tentar. Ela falou assim, eu deixo. É porque eu sempre fui muito organizado financeiramente, então a gente tinha uma reservinha e tal. Eu falei, deixo, a gente consegue ficar tantos meses assim, se der errado eu vou para esse caminho, pode ser? Pode ser. Aceitei a proposta com ele e foi legal, porque a proposta era assim, a gente tinha que... aí eu aceitei uma proposta que fosse me desafiar e que me desse uma oportunidade de ser empreendedor de fato. Não foi só questão de um trabalho, né? Não é questão de ser assalariado, era questão de poder empreender. Então, na proposta era, a gente definiu alguns valores e se a gente atingisse aquela meta de valores nos lançamentos, eu viraria sócio. Era uma agência que estava começando a pegar os experts, montar a equipe e eu entrei para ajudar nessa parte de gestão de projeto, montar a equipe, entrevista, fazer o time acontecer ali, né? E aí a gente entrou, deu certo pra caramba, os primeiros lançamentos foram complicados e tal, mas assim, questão de 6 meses, 7 meses, a gente já estava tracionando muito bem. E aí, enfim, em menos de 1 ano eu virei sócio dele, a gente foi fazendo fusão, fizemos uma fusão no mercado, viramos VK Digital quando a gente fez a fusão entre a Ensinância, que era a nossa agência, com a Viking, aí viramos a VK Digital, crescemos, ganhamos mais corpo ainda, aí pegamos projetos bem relevantes do mercado, que na época a gente começou a pegar o Whindersson Nunes, Mayra Card, a gente pegou o Bianco, que a gente fez um projeto que virou case de sucesso hoje, a gente fez vários projetos assim, o Rafa Puglisi, e foi fazendo vários projetos e foi ganhando cada vez mais atenção do mercado, né? Sim. E aí chegou um momento que a Nonstop, que também é do Alex, teve uma parte dela que foi comprada por um grupo de investimento liderado pelo Jean Guier e pelo Kepler. E esse grupo de investimento, uma das diretrizes deles era, vamos injetar dinheiro para crescer rápido a empresa. E o que eles fizeram? Começaram a comprar várias operações para embutir dentro da Nonstop e crescer mais o corpo da Nonstop. Foi quando eles compraram a nossa operação e a gente deixou de ser Ensinância e virou Nonstop. Né? Aí a gente agora, eu fico direto na Nonstop esse ano, desde o começo do ano, e a gente cuida lá de toda a parte de lançamentos. Aí dentro da Nonstop, a gente tem hoje um squad principal que toma conta de todos os artistas lá, lançamentos e tal, né? Que aí o casting é bem grande, é mais ou menos umas 50 pessoas, vai do humor, né? Do Whindersson, Tiro Lipe e tal, até a parte cristã, tipo David Leonardo, Thiago Brunet. Então é bem diversificado e a gente cuida dos lançamentos lá. A gente tem um squad principal que cuida dos artistas internos e tem mais 12 squads de lançamentos, são equipes que tocam projetos tanto internos quanto externos, né? E aí a gente tá nesse mundão aí, fazendo um negócio acontecer, nessa loucura com doideira. E tava até brincando aqui agora, né? A gente começou, a gente tava abrindo um carrinho aqui agora, as vendas caindo e eu resolvendo algumas coisas e o podcast começando. Então, essa vida do online é assim, é o tempo todo, 24/7, mas é muito prazeroso, muito legal e, enfim, consegui realizar meu sonho de empreender, né? E aí, nesse meio do caminho, depois a gente vai contar com detalhes, foi quando eu chamei o Cassião sim, convidei ele para fazer parte de um projeto que eu estava naquele momento. Falei, Cassião, você não quer me ajudar nisso aqui junto comigo e tal? Ele topou
sempre muito empolgado, muito prestativo, falou, bora amanhã, que dia? Amanhã vamos, amanhã. Aí, não, é desse jeito. E eu falei assim, mano, mas você não vai me perguntar salário? Ele falou, não, moço, depois a gente vê se embora amanhã. Amanhã? Eu falei, vai, vamos, amanhã em tal lugar, então, fechado. E ele foi. E aí a gente tá parceiro de negócio aí desde essa época, cresceu, virou um gigante do tráfego digital, principalmente no niche black e tal. Mas enfim, é mais ou menos isso a história. Eu acho que eu tomei muito tempo. Pelo cronômetro ali já foi um pedacinho de cada um que eu já tomei. Mas foi basicamente essa história e a gente está assim nesse momento aqui. Uma curiosidade, eu trabalho em São Paulo e moro em Palmas, então sempre vou e volto. Agora eu estou ficando um pouco mais em Palmas, né? Eu consegui ficar um pouco mais em Palmas para ficar perto da família. Mas o nosso escritório é em São Paulo, a gente tem escritório no Rio e em Juiz de Fora também. Basicamente isso. Perfeito. E a minha cadeira deu uma bugada aqui, ó. Deu uma rebaixada aí. Muito bom. A história do Sérgio é realmente diferenciada, porque uma pessoa que está aqui em Palmas, a gente não imagina, né? Que está numa agência tão grande quanto a Non-Stop, onde tem os maiores influenciadores do Brasil estão lá. A maior agência da América Latina. As pessoas têm mais audiência do que a Globo, SBT e Band juntos e muita coisa. E a gente tem essa pessoa aqui do nosso lado aqui, super humilde, generoso, ajuda a gente em tudo aí. É sempre muito bacana estar perto dos gigantes. Antes de você passar a bola, a sua história agora. Você sempre deixa pra falar por último, agora a sua. Agora você se prepara pra chorar. Você se prepara pra chorar, porque a história do Cássio é bonita. Já vamos lançar a sua aí, pode arrochar aí. Me pergunta aí então, né? Então vamos, como que o Cássio começou aí no digital, né? Se tu pular alguma etapa, eu te corrijo, eu sei da sua história. Porque a gente sabe que não foi no digital que você começou 100%, como é que foi isso, né? E aí vamos arrochar. Todas as dificuldades que você teve, as coisas boas que você teve, as coisas que você alcançou, as coisas que você ainda quer alcançar, né? Como é que foi essa trajetória aí? Bacana. Cara, eu comecei no digital em 2020. Comecei a trabalhar com meus 15 anos de idade, então trabalhei em lan house ali por muito tempo, sempre gostei de computador. Formei em tecnologia da informação, mas nunca atuei na área. Fiquei sempre ali trabalhando no aeroporto também, né? Depois dessa parte de lan house e tal. Fiquei 11 anos na aviação. E chegou um momento que eu já acordava e já não tinha aquele tesão em ir trabalhar, né? De certa forma. E em 2018 eu casei. Saí da casa dos meus pais, fui morar com a minha esposa. Então a gente começou a pagar os boletos, ver como é que a vida era de fato. A gente vivia bem, mas fala, cara, não tá dando as coisas, não tá dando mais para fazer o que fazia antes, quando estava na casa dos pais, né? Então começou a ter aquele incômodo de ganhar um pouco mais. E aí eu comecei a seguir algumas pessoas na internet, né? Quando começou essa questão de Instagram e tudo mais. E aí comecei a seguir Flávio Augusto, Rick Chester. E aí um dia eu assisti uma entrevista do Rick Chester no Danilo Gentili, lá no YouTube. Cara, e aquele cara, ele mexeu comigo assim de um jeito, porque naquela época eu era um cara que ficava jogando videogame, jogava CS, fazia um monte de coisa. E ele falando sobre ler livro, e o tanto que a gente perdia tempo com pessoas que não queriam crescer. E do dia pra noite, depois de assistir esse vídeo, eu comecei a eliminar algumas amizades, comecei a ler mais livros. E isso foi me despertando para essa questão do empreendedorismo. Eu já tinha feito um projeto na faculdade para empreender, já tinha arrumado alguns sócios, algumas coisas assim. Não deu certo, né? Mas ficou essa coisinha ali em cima de mim. E a internet ela é perigosa. O próprio Rick Chester diz isso. Você pode navegar ou naufragar. De repente, eu seguindo Flávio Augusto, Ícaro de Carvalho, Thiago Nigro e tudo mais, assim como aconteceu com o Sérgio, dele ver uma story e ele responder, eu estava no aplicativo que o Flávio Augusto tinha. Né? Flávio Augusto, para quem não conhece, é o dono da WhatsApp, era dono também, é dono da editora Buzz, era dono do time de futebol, o Orlando City, enfim, um baita bilionário do Brasil, muita gente conhece ele. E ele lançou uma proposta para virar, de certa forma, um empresário dele ali, né, para poder abrir franquias pelo Brasil. Eu falei, cara, não tem franquia da WhatsApp, que é uma das maiores escolas de inglês aqui em Palmas. Eu já estava querendo empreender, então assim, juntar a fome com a vontade de comer. Me inscrevi no projeto e de repente os caras começaram a me ligar e fazendo a seleção e passando as etapas. Passei por todas as etapas, consegui ter sucesso e passar na seleção. Só que aí chegou a hora que eles falaram, você tem que mandar R$20 mil para se inscrever, mudar para São Paulo, largar tudo que você tem e assim que é a vida do empreendedorismo. Então, nesse momento, eu falei com a minha esposa, ela, não, tu não vai. Então, deu esse choque também ali em casa. A gente ficou uma semana naquele vai, não vai, o que eu vou fazer? Justamente nesse período também, em 2019, minha esposa começou a querer ir para o empreendedorismo, para montar uma loja de açaí e tudo mais. E depois ficou tudo tranquilo, ela aceitou.
né? Era um período de 6 meses. Viajei para São Paulo em 2020, pedi conta, saí com uma mão na frente e outra atrás do aeroporto, eu tinha um dinheirinho guardado lá. Peguei esse dinheiro, investi, mudei para São Paulo. 2020 eu chego lá em São Paulo, em janeiro. E aí no final do mês já bate a pandemia. O projeto me ensinou muito sobre vendas, porém ele mudou totalmente, da água para o vinho. Enquanto a gente tinha que fazer matrículas de inglês para a tua própria escola, mudou. Você tinha que colocar as pessoas para fazer inglês de qualquer lugar do Brasil. Aí minha vida era só fazer ligação de 8 às 10 da manhã, de 8 às 10 da noite, na verdade. E nesse momento eu estava já insatisfeito, o dinheiro começou a acabar. Eu ainda estava muito naquela vibe de que eu iria ter sucesso, porque ganhava muito bem se você conseguisse ser um franqueado. E minha esposa engravidou. Nesse período foi planejado, foi uma gravidez que a gente se organizou para ter. No entanto, eu comecei a ficar muito infeliz no trabalho e o dinheiro começou a acabar. Então, a vida inteira eu nunca tive dívida nem nada, o dinheiro foi acabando, a filha estava para nascer, e eu infeliz, não sabia o que eu fazia. Eu já segui o Ícaro de Carvalho, que foi para mim uma grande referência. E foi a hora que eu deitei um dia assim na cama, assim, falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou sair da WhatsApp, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu lembro que eu me inscrevi uma porrada de entrevista de emprego pelo LinkedIn. Eu achei que o LinkedIn seria o lugar que eu ia resolver minha vida. E de repente eu estava lá mandando currículo para um monte de gente para trabalhar em lugares que eu provavelmente não daria certo. E eles pediam uma série de exigências, né? Eu sempre fui um funcionário bacaninha ali, não ficava trocando de empresa. Mas eram umas seleções esquisitas, umas coisas que você não tinha resposta. Você tinha que mandar vários currículos, algumas coisas assim. Acabou que não deu certo, graças a Deus. E eu escrevi num quadro um dia das 3 profissões de marketing digital. Tráfego pago, gestor de tráfego pago, na verdade, gestor de tráfego, né? Designer, editor de vídeo, enfim, umas 13 funções. Falei, cara, o que eu sou bom? E isso ficou por uns 3 dias martelando na minha cabeça. Até que eu assisti uma live do Ícaro de Carvalho com o Pedro Sobral, eles falando sobre tráfego pago. Eu falei, cara, é isso. E aí eu agarrei o Pedro Sobral como meu mentor. Nessa época eu comecei a postar alguns stories. Foi quando eu já conheci o Sérgio, mas a gente não tinha tanta essa intimidade, de certa forma, não tinha essa amizade assim. Ele, cara, segue nesse caminho que vai dar tudo certo. E começamos um trabalho. Eu fiquei tão ansioso em casa que minha boca travou. Eu ficava muito tempo mexendo com a boca, pensando o que eu ia fazer, o dinheiro acabando. E aí eu fui numa dentista, só que eu sempre ia com aquele olhar de que eu poderia virar uma cliente. E eu fui na dentista, na hora que ela falou o valor do tratamento, que eu estava tipo com bruxismo lá, com disfunção temporomandibular. Falei, cara, não tenho dinheiro para pagar isso aqui não. Mas eu comecei a fazer uma venda com ela. Falei, olha, sua concorrente está na internet, ela está no Google, ela está anunciando, por que você não anuncia? Você juntou um vendedor com um gestor de tráfego. Exatamente. E aí ela, cara, você consegue fazer isso? Consegue me colocar no primeiro lugar? Eu falei, coloco mesmo. E aí, ela, então eu quero. Eu falei, não te falei nem o preço? Não, quero saber, eu quero esse negócio. E aí, na hora que ela falou que queria, eu dei uma travada porque eu falei, ih, rapaz. E agora tem que entregar. Eu nunca passei dessa parte, não. E foi a hora que ela meio que fechou a venda. Quem fechou a venda foi ela. Como? Eu faria o tratamento, né? Porque era questão da permuta. E pagaria o tratamento fazendo serviço para ela. Cara, maior perrengue, passei uns 15 dias sem conseguir nenhum cliente. Depois a campanha engrenou até aquele pico que pra gente é o melhor dos mundos, que é quando a cliente manda mensagem, para a campanha que minha agenda tá cheia. Aí eu falei, meu Deus, é isso aqui. Era esse sinal que eu queria. Porém, eu ganhava R$200 por mês com ela. Eu não sabia ainda cobrar, estava no meu começo. Porém, quando você tem seu primeiro cliente, você sente uma força de ir atrás de outras pessoas. Você começa a ter o que de sucesso. Nessa época eu conheço o Sérgio. O Sérgio me convida para trabalhar com grandes influenciadores aqui em Palmas, do mercado financeiro. E aí eu saio de uma realidade onde a gente anunciava R$15 por dia para 2 irmãos, né? Que anunciavam R$20 mil cada um por mês. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, caraca. Então já mudou totalmente a minha chave. Falei, não, eu vou. Inclusive, só aproveitando isso, Cassião, eu acho que foi esse o motivo dele não ter me perguntado quanto que ia receber nem nada. Ele falou assim, cara, vou ter uma oportunidade violenta de gerenciar uma verba gigante de tráfego com possibilidade de realmente mensurar o resultado, né? Então, talvez isso vale mais do que um salário e muitas vezes a gente perde a oportunidade porque fica preso a detalhes, né? Que nesse momento era um detalhe, assim, de fato, né? Isso. Tava pensando na entrega, né, Cássio? Exatamente. Agregar valor ali. E no meu crescimento. E aí o Sérgio deixou bem claro isso. Cara, tem como você crescer muito lá. Eu sempre fui aquele funcionário assim que cresci muito rápido nas empresas. Eu sempre galgava as coisas de forma muito rápida. Eu não tinha dúvida que
tinha grande chance disso acontecer, como de fato aconteceu lá. Fui bem feliz lá, alcancei várias coisas, tivemos vários projetos. No entanto, minha filha nasceu nesse percurso ali, em 2021, nasce a Giovana, e a gente teve nossa filha ali no Cristo Rei, na maternidade aqui de Palmas. E depois que ela nasceu, umas 36 horas depois, a gente descobriu que ela tinha um problema gravíssimo no coração. Então ela foi naquele dia, aconteceu algumas coisas antes assim, teria que ser no outro hospital, acabou sendo no Cristo Rei, algumas coisas de última hora, mas assim, a hora que a gente começa a ver como que Deus agiu na nossa vida, né? A gente estava no hospital, no Cristo Rei, a gente ia sair no outro dia, que é o tempo de alta, tinha uma vaga na UTI, essa vaga liberou 4 horas da tarde, minha filha passou mal às 10 horas da noite, e conseguiu pegar essa vaga específica lá. E eu lembro que foi um choque assim, porque a gente não sabia o que estava acontecendo direito. Quando o médico veio, ele já levou ela direto para a UTI, e nessa hora minha vida desabou de novo. Minha esposa tinha feito também o investimento dela no açaí, então a gente estava todo mundo sem dinheiro, reformou o lugar, colocou móveis, fez tudo, ficou tudo lindo, só que ela teve que fechar o açaí também. Então nós dois estávamos começando a levantar, então a gente teve uma situação mais complicada de novo. Eu falei para o Sérgio, não quero mais saber de trabalho, agora a prioridade é minha filha. Parei de fato de trabalhar. E aí a gente começou uma outra corrida contra o tempo, corre contra a questão de defensoria pública, todos os contatos que a gente tinha relacionados a tudo que vocês imaginar, política, quem era cantor, quem era influente em Palmas, a gente foi atrás de todo mundo, conseguiu, com a nossa história, com tudo que aconteceu, né? Muito rápido, no apoio do Defensoria Pública, conseguimos transferir minha filha de UTI aérea para Goiânia, porque aqui em Palmas não tem esse atendimento para crianças, né? É um problema do nosso estado aqui ainda. E ficamos 3 meses lá, com a nossa filha na UTI, no Hospital da Criança em Goiânia. E o pior, você só conseguia ver ela 1 hora por dia. Por causa da Covid, tinha um protocolo lá que... Aí você imagina uma mãe que o que ela mais espera é sair da maternidade. A gente não saiu da maternidade, né? Ficou 100% em UTI ali todo o tempo, só conseguia visitar 1 hora por dia. E eu, como pai, só podia ver 2 vezes na semana, porque ou minha esposa entrava ou entrava eu. E aí um dia na semana o pai podia entrar. Então a gente fazia essa intercalação. Foi um momento de muita reflexão assim, da importância. Foi a hora que eu vi, cara, dinheiro não é tão importante assim. O network, os contatos com as pessoas são muito mais importantes. Foi a hora que eu fui entender o que era uma UTI, tanto que as UTIs são cheias, tanto que as pessoas sofrem nos hospitais e tudo mais. E a gente teve uma ligação espiritual também muito forte com Deus, porque para aguentar esses momentos só levando ao lado da espiritualidade mesmo, porque senão a gente fica louco. No entanto, depois que a gente começa a entender que uma cirurgia não vai resolver os problemas e que as contas vão começar a vir e que você precisa fazer algumas coisas para que sua filha também consiga ter um tratamento digno, porque o governo não banca tudo, alguns exames tem que ser por fora, eu fui voltando a trabalhar aos poucos, né? Fui voltando a trabalhar só de tarde e continuei estudando, comecei a mexer muito com negócio de aposta esportiva, querendo ganhar meu dinheiro desse jeito, fiz um monte de curso, fiz várias coisas relacionadas a aposta, aqui, option, trade, finanças e tudo, mexi com um monte de coisa. E aprendi várias coisas assim. No entanto, a gente volta para Palmas depois de 3 meses, a gente retorna para... Minha filha vem de UTI, infelizmente ela não resistiu, ela ficou 6 meses com a gente, foi 6 meses assim, muito, muito lindo. E a gente começou... Eu foquei muito no trabalho depois disso, né? Eu fiquei 100% trabalhando. Minha esposa teve alguns quadros de depressão, assim, que para ela foi muito mais complicado. E eu comecei a trabalhar de 6 da manhã às 11 da noite para meio que não ter aqueles pensamentos sobre tudo que tinha acontecido. E foi uma hora que eu me desenvolvi muito profissionalmente, mas eu acho que eu ganhei um anjo no céu. Porque no hospital eu conheci uma pessoa, e essa pessoa hoje é meu maior cliente. E ele também perdeu a filha dele, mas a gente se conectou de um jeito muito forte. E eu lembro que ele me ligou uma vez e falou: Cássio, você consegue me atender? Eu falei: não, porque eu estava ganhando já uns 10 mil reais aqui em Palmas, né? Então estava tipo no meu auge. Não, cara, não sei, esse negócio de mexer com aposta e tal. De repente, na terceira ligação que ele fez, eu lembro que eu falei para ele: cara, procura um gestor assim, assado, que faça isso. E ele só levou porrada, não deu certo. E um dia ele me ligou e falou quanto que ele estava pagando para os caras. Eu falei: rapaz, ele está pagando isso aí tudo. Pois eu vou fazer.
Aí eu peguei para fazer e de primeira deu certo. E aí eu acertei com ele lá e deu super certo. E aí na segunda semana ele não tem mais uma pessoa para fazer contigo. Aí veio mais um cliente e a diferença dos clientes do nicho que eu atendo é que eles pagam já adiantado. Já cobra adiantado, que tem que fazer todo um monte de coisa. Setup, configuração. Pagou. Não, eu quero mais uma. Aí, assim, resumindo, foi vindo uma atrás da outra. Eu comecei a ganhar mais dinheiro com esse cliente que eu conheci no hospital. Assim, quando a gente começa a olhar para trás, parece que Deus foi ajeitando todas as coisas. Assim. A gente tinha que se encontrar. E hoje eu tenho 40 clientes que veio desse encontro. Caraca. Tem uma agência que a gente tem 5 pessoas trabalhando comigo. Atendo a DP Esportes, que é onde eles trabalham ali, na banca de aposta esportiva. A gente gerencia mais de R$900 mil por mês em anúncios. E tudo aconteceu por conta de um sofrimento, de uma dor, de conhecer alguém ali, de fazer conexões. A gente nunca entende os planos de Deus, mas basicamente foi essa um pouco da história aí. E... Rapaz, ele na conta, pausa de umas 2 horas assim. ele conta assim, tranquilo, né? Essa parte de ser fleumático é ruim, que a gente não consegue, nem sempre transparece os sentimentos, né? O fleumático ele é mais retraído de certa forma. E eu vou falar assim, o comentário de quem estava do lado. Eu acompanhei assim, não pude estar tão presencialmente ao lado do Cássio, da família dele. A minha esposa é muito amiga da esposa dele e o Cássio acabou virando um grande amigo, cada vez mais próximo assim. Hoje a gente viaja junto, famílias e tal, né? E eu vou te falar, tá para nascer uma família guerreira e tão dedicada igual a deles. Foi impressionante e eu acho que isso ele levou pro trabalho, né? Ele é um dos caras mais disciplinados que eu conheço e é uma, assim, eu tô falando não só pra encher a bola do Cássio, que ele merece, mas é uma qualidade que todo gestor de tráfego ou qualquer pessoa que quer empreender precisa ter. O cara precisa ser, exatamente, extremamente persistente. O cara tem que ser extremamente disciplinado, né? Então, é uma das grandes lições que eu aprendi com o Cássio nesse tempo, que eu fico vendo. Ele estuda pelo menos umas 5 vezes mais que eu. E desde sempre, não é de agora. Eu ficava olhando e falava, rapaz, como é que esse cara consegue ler tanta coisa, fazer tanta coisa, estudar tanta coisa? Sempre uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova. Eu falei, cara, isso é o que diferencia normalmente os caras que vão ser grandes no mercado com o tempo. Um empreendedor. Independente se o cara tem uma mercearia, se o cara mexe com digital, se o cara vende, sei lá, avião, o cara tem que ter essas mesmas características. Buscando conhecimento o tempo todo. E muito disciplinado e muito persistente. Não é qualquer coisinha que abala o homem, não. Tem que ser porrada forte, meu irmão. Forte. E isso é bom de certa forma porque quando a gente começa alguma coisa, os problemas que a gente fala que é grande, quando a gente passa um tempo a gente olha e fala, nossa, aquilo é tão pequeno que eu tava passando. Exato. E aí quando a gente toma esses tombos, essas quedas muito grandes, a gente tipo, olha, não é qualquer coisinha agora que vai me derrubar não, né? Então, os grandes aprendizados eu acho que vêm nos maiores problemas, sim, assim, né? Tem que ter. Pessoal quanto profissional, assim. Eu também passei por algumas questões pessoais, assim, do meu filho também teve problema cardíaco seríssimo, teve que nascer fora e tal. E cara, é tenso, viu? É tenso. E você aprende muita coisa. Você cria uma resistência, uma resiliência, uma capacidade de superar, que aí é o que você falou. Eu acho que quando você vai criando essa maturidade, você vai aprendendo um pouco a se deslocar um pouco do problema e olhar mais de cima. Porque quando você tá no meio do problema, você fica doido, desorientado, você perde a noção, você fica, né? Agora, quando você olha um pouquinho mais de cima, você fala, caraca, é um trem tão pequenininho, bora, vamos resolver? Vai dar certo, vai dar certo. E vai indo. A vida, ela nos ensina muito, né? Passar por esses episódios e a gente consegue olhar muita coisa que a gente vê as pessoas reclamando por coisa besta. Sim, enquanto tem tanta gente aí passando necessidade, precisando de atendimento, enfim. Meu amigo Luiz Otávio. Vixe Maria. Luiz Otávio, como é que foi essa tua questão de ir pro digital? Eu lembro que você estava estudando engenharia, a gente se encontrou algumas vezes em lan house, nessas coisas de jogos de computador. Eu vejo até que muita gente que trabalhava com computador, com jogos e tal, seria bom trabalhar nessa função. Sim. Mas como é que foi para você sair da engenharia, empreender? Como é que foi a tua trajetória no marketing digital? Essa questão do jogo é engraçado, né? Hoje eu fiz várias conexões que eu tenho, né, contato com o pessoal do jogo, né? E geralmente esses pessoais que eu tenho mais contatos, cara, são caras assim muito tranquilos que estão seguindo a vida. O Cássio é um deles, outros também foram assim. Então o jogo assim trouxe umas pessoas assim bem legais na nossa vida, né? E aí voltando, assim, eu também fiquei jogando muito tempo ali, até metade da faculdade eu jogava muito CS ali. Eu jogava com o Cássio de vez em quando, eu conheci até o Valtinho que trabalha com ele também. E assim, com o tempo passando, a gente vai notando que as coisas vão apertando, né? As prioridades são outras, começa a vir os boletos também, né? Por mais que, sei lá, que são preços menores que as outras pessoas, mas começam a chegar, você tem que fazer alguma coisa. E eu formei em 2020 também, foi uma coisa parecida com o Cássio.
E aí eu ia fazer uma especialização fora lá em São Paulo, sobre patologia, que era a área da engenharia que eu gostava bastante. E aí foi quando a pandemia estava loucamente ali rolando. Aí São Paulo estava no tal de zona vermelha, não podia sair assim para aula, para essas coisas. Falei, pai, não tem como. A gente fez aqui um estudo, né? E é inviável ir. Aí ele falou assim, isso foi meio-dia. Arranja alguma coisa para você fazer aí. Porque a minha irmã hoje tem uma loja aqui em Palmas bem forte hoje. E ela começou muito antes que eu. Enquanto eu estava jogando, ela estava trabalhando. Né? Ali criando as peças dela, vendendo. Eu falei, cara, tá errado isso aqui. Eu sou mais velho 2 anos e estou aqui, entendeu? E aí foi isso que aconteceu. Eu vi o anúncio do Rafael Lima, do Dropship, não sei se você conhece. Conheço. Hoje ele roda até hoje, assim, não sei como é que ele tá. E eu tava vendo assim na academia e apareceu o anúncio pra ele. Cara, printei. Eu não tenho costume de printar, eu não tenho costume de salvar nada. E eu fui e printei e deixei no meu celular. E aí nesse dia que eu falei, pai, eu vou começar alguma coisa, eu falei, olha, quando o senhor voltar aqui de noite aqui em casa, que isso foi na hora do almoço, eu vou ter uma solução para fazer. Aí eu fui e chamei 3 pessoas. Chamei meu cunhado, o meu melhor amigo e a minha sócia que ficou comigo durante um bom tempo. Ela foi a última que eu chamei. A gente não tinha contato pessoal, a gente nunca teve um contato. Só que eu acreditava muito nela, no que ela postava. Na época eu falava um pouquinho de investimento também, postava algumas coisinhas ali. Nada de que-option, viu, pessoal? Vocês têm aí, não funciona não, tá? E aí eu chamei ela. Aí chegou de noite lá em casa, meu pai chegou, minha mãe e falou, mãe, é isso aqui, o meu cunhado vai fazer isso, o meu amigo vai fazer isso, e o meu melhor amigo vai fazer isso. Vocês topam? Beleza. Aí o custo do Rafael Lima acho que era R$900 na época, era uma mentoria. Só que foi nosso primeiro erro. O Rafael Lima, na própria copy dele, na página de venda, ele já falava, olha, é para quem já é médio ou avançado. Ele não sabia porra nenhuma. Daí foi quando eu vi outro rapaz também, que é um carequinha, que eu esqueci o nome dele, que ele ensinava o drop do zero. A gente aprendeu o drop ali do zero, fazer loja. Então, assim, eu comecei fazendo loja, eu comecei a fazer anúncio, escrever copy de produto, fazia tudo. Então, assim, esse foi o meu primeiro ensinamento do mercado digital, cara. Você vai começar sozinho? Vai, mas você tem que fazer tudo sozinho. Exatamente. Se você não tiver ninguém. Isso é importante pra caramba, Então, porque você conhece todas as dificuldades, todas as características. Quando você tá mais pra cima depois, que você consegue se especializar, você tem uma noção geral. E, cara, Sim. Isso é fantástico. É muito e aí, isso é uma coisa do digital que poucas coisas vão ensinar pra ti. Cara, você vai aprender muita coisa, depois você escolhe. E aí foi. Passou um tempo, ali 2 meses não deu certo, a gente tinha locado um local pra trabalhar. Primeiro erro, não tinha estrutura, não tinha nada, nem sabia fazer anúncio direito, já queria pegar um local. Aluguel era de R$1.000 e poucos, distribuía para os 3, ficava, beleza? Ficava, mas o cara não fazia sentido, entendeu? E aí deu esse problema. E aí passou mais um mês, já ali 3, 4 meses, o meu cunhado teve que sair, passou outro mês, o meu melhor amigo teve que sair por alguns problemas que ele teve, e ficou eu e minha sócia. Cara, eu e minha sócia ficamos 8 meses no 0 a 0. Vendia, não vendia. Vendia, não vendia. Vendia uma época muito, era boleto bancário, e ninguém pagava boleto. Aí tinha não sei o que do Pix, não dava certo também. Falei, cara, isso aqui tá errado, isso aqui não funciona, isso aqui, balela. E aí a gente conheceu um cara. E aí esse cara não deu alguns feedbacks. Por exemplo, como a gente estava no 0 a 0 8 meses, a gente só enxergava o problema. Cara, não tem nada, isso aqui não funciona. Aí começava a ver os caras postando foto em iate, barco e carro. Eu falei, que desgraça é essa, velho? Não tô dando conta dessa porra. Não comprei nem um Fusca ainda, tô os caras com esses trem. E aí eu falei, Ana, que é o nome dela, da minha ex-sócia, vamos focar nesse cara aqui, ver o que ele tem, nossa última cartada, basicamente. E ele deu um estoque pra gente, cara, e as coisas começaram a funcionar. Literalmente, ele pegou na nossa mão, ele compartilhou a tela junto com nós lá e pegou eu fazendo uma campanha do zero. Ó, você vai fazer isso, você vai colocar essa cópia aqui do produto, você vai colocar o link do seu site. Cara, no primeiro dia, no finalzinho da noite, eu lembro, surgiu uma venda. Falei, opa, foi diferente. Aí era o cartão de crédito, né? Aí já começou a acontecer. Aí passou no outro dia 3, 4, 5, 6. Aí começou a dar bom. Resumindo, a gente passou um tempo testando, depois a gente pegou outros caras também para mentoria e em um mês, depois desse tempo todo, a gente conseguiu faturar com um único produto, que é um vestido, hoje eu posso falar, para quem, porque no drop é assim, você divulga um tempo, o pessoal copia. Você divulga o site, o pessoal copia. Foi um vestido que a gente conseguiu umas fotos muito boas, a gente vendeu R$250 mil desse vestido no mês. Legal. E a gente teve uma margem de faturamento na época de uns 32%. Foi uma margem muito alta que a gente conseguiu, sabe? E aí eu falei, cara, isso aqui funciona. E aí a gente foi continuando. E aí foi abrindo outros produtos, conseguindo vender, a gente conseguiu manter uma constância ali no faturamento. E foi onde a gente ficou. E no Drop a gente ficou até esse ano, em fevereiro, março ali mais ou menos. Foi onde a gente não estava com o mesmo tesão, né, que os meninos falaram aí.
de trabalhar, e como eu já tinha pegado muito essa questão do tráfego pago, eu falei, cara, eu sou bom nisso aqui, entre aspas, eu consigo fazer algumas coisas. E eu comecei a trabalhar sozinho, né, questão de anúncio. Então eu saí do e-commerce e foquei mais em negócios físicos, né. Então eu comecei a mexer com advogado, comecei a mexer com médico, com esteticista, e as coisas foram acontecendo, os resultados foram vindo, as indicações começaram a chegar, e foi daqui uns 3, 4 meses atrás eu foquei só na linha médica e odontológica. Então, basicamente, foi essa a nossa virada aí, né? Legal. Então, depois eu reconheci o Cássio de novo no evento que a gente foi. Pra você ver, né? O digital é bacana. A gente ficou junto aí, o Cássio, o Bruno e o Matheus. E aí a gente pegou uma amizade muito, muito forte. Cara, e estamos até hoje, a gente conversa bastante, um ajuda o outro. Quando eu preciso, o Cássio abre call comigo e fala, pô, obrigado demais, resolve os problemas. E basicamente foi isso, né? E isso que nem você falou. A resiliência, ela é forte. Acho que todo mundo que é do digital passou por uma história assim, sabe? Assim, eu falo assim, das pessoas que fizeram o caminho certo. Eu acho que todos os empreendedores gerais assim, passam por isso. E aí eu sempre falo, cara, deu 8 meses ali ruim? Deu. Eu sei que eu vou ter mais problemas, mas assim, pode vir qualquer um, que vai dar certo. Basicamente é isso. A gente arruma uma solução. Sim. Né? E hoje você tem sócio? Não, hoje eu tô sozinho. Eu tô na busca agora do gerenciamento de pessoas para trabalhar comigo, entendeu? Porque, assim, chegar no nível do Cássio aí, de vocês também com a equipe, porque a gente sabe que o grande boom para escala é gestão de pessoas. Né? É a parte mais complicada, é a gestão de time, e essa área nossa ela é muito complicada, porque é escasso demais e tem muito, como é que eu posso falar? Muita oferta, sabe? Sim. É o tempo todo aparecendo oferta para as pessoas que vão começando a se destacar no mercado. Então, reter talento é complexo, mas faz sentido. Mas dá certo, né? Se o povo conseguir montar time, dá certo. Você vai puxando os degraus de cada vez, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades que eu tive quando eu estava trabalhando de casa, fazendo R$20 mil por mês, foi os caras pedindo mais e eu não tinha mais hora no meu dia. É isso. E é foda você falar isso, né? Eu não ganho mais por causa de mim, por causa que eu não estou ajudando. E aí é a hora que eu falei, cara, eu preciso de gente para trabalhar. Então, você vai subindo os degraus, os problemas vão acontecendo. Acho que o pior problema é a pessoa pensar no que vai acontecer no futuro antes de acontecer. Mas quando acontece, você precisa, cara, não consigo mais, estou no meu limite, preciso de alguém. E aí você vai começando a trazer pessoas, vocês estão muito bem assessorados e tudo mais. Mas eu queria escutar também agora a história do nosso amigo Bruno Barreto. Bruno, como é que foi esse teu início? Você que está lá em Araguaína, Tocantins. Como é que foi a sua jornada até chegar no que você é hoje, que você é um baita profissional aí da área de marketing digital? Então, eu comecei na área do digital por conta da minha mãe. Por quê? Porque ela trabalha com bronzeamento natural. E aí isso foi em 2016. E aí nessa época, foi a época que o pessoal começou a fazer mais Instagram comercial, começava a vender pelo Instagram e tudo mais, sabe? E aí eu falei, mãe, a senhora precisa do Instagram, precisa, né, começar a postar, tudo mais, divulgar seu negócio lá. Aí minha mãe, leiga em relação à internet, falei, não, pode deixar que eu faço. E aí, assim, eu comecei. Minha mãe tinha acabado de abrir o negócio dela. Isso foi quando? 2016. 16. Ela tinha acabado de abrir o negócio dela, então não tinha cliente. Pingava um aqui, outro ali e tudo mais. E aí eu peguei e comecei a mexer nas redes sociais dela. Mexi na bio, postava as fotos, pedia para ela tirar, né, as fotos lá do pessoal, né? Pedia para o pessoal marcar ela, falava, mãe, faz assim, assim, assado, que essa pessoa vai te marcar. Aí a pessoa pega e marcava, aí, né, começava a fazer uma divulgação orgânica. E nisso, eu falei, velho, tem como a gente atingir mais clientes aqui. E aí o que eu fiz? Eu comecei a ir atrás, dentro do Instagram dela, falava como se fosse ela, né? Com as influencers da cidade. E fui fazendo parceria. Falei, mãe, a senhora só vai entregar o bronzeamento completo aqui para essa moça e ela vai te divulgar durante tantos dias. E foi indo. Fui fazendo parcerias. E aí, velho, minha mãe fechou a agenda por 3 meses, lotada. Aí eu falei, bicho, eu acho que eu dou conta desse negócio aqui. Aí eu fui fazendo isso aí, foi 2016, 2017 e até 2018. Aí depois eu entreguei para ela, né? Porque eu trabalhava com outras coisas também. A princípio eu fazia essa parte aí com ela e foi meu primeiro emprego, foi no supermercado, trabalhava de repositor. Então trabalhava de 12 até 9h30 da noite. Pela manhã eu tinha faculdade, eu saía da faculdade 11h30. Né? Então, só saía da faculdade, chegava em casa, trocava de roupa e ia pro serviço. E aí eu conseguia fazer alguma coisa quando eu estava no meio do serviço mesmo, fazer para ela. E aí eu passei para ela, falei, mãe, a senhora
só vai seguindo isso aqui e tudo mais, etc, etc. E ela conseguiu uma boa carteira de clientes, então assim, chegava numa época que ela já ficava com a agenda lotada, época de verão, aqui no Tocantins, né, período de maio até, pode dizer, setembro, para ela sempre é muito bom, né? E aí foi indo. Começou a ter mais movimento e tudo mais, eu falei, eu preciso de um negócio para mim. Por quê? Porque eu nunca gostei de trabalhar para os outros. Eu lembro que eu falava isso pro meu avô. Meu avô, ele queria muito que eu fosse médico. E eu falava, ou eu vou ser meu próprio chefe ou eu vou ser piloto de avião. Era um dos dois que eu tinha, assim, em mente, sabe? Eu quase virei piloto de avião também. Foi? Foi, quase. Eu sou apaixonado. Que é isso, eu também. Demais. Meu pai não era no meu pé pra me virar piloto de avião. É né? mesmo, velho? Ele falava, meu pai era aeronáutico, né? Aí você tem que se inscrever na IPCAR. Aí quando eu até cheguei a pegar as provas lá pra fazer, na hora que eu vi aquele tanto de coisa pra ajudar, eu falei, enrolei. Aí meu avô falava, eu falava com meu avô, na verdade, né? Meu avô, um dos dois. Ele, não, tu tem que ser médico, não sei o que, tal. Aí, tá bom. Aí acabou que eu cresci muito nesse ambiente, a família do meu pai, particularmente falando, ela sempre queria que eu fosse médico. Eu fui o primeiro neto, primeiro sobrinho das minhas tias, eu fui muito paparicado quando eu era criança. E aí tinha muito essa coisa comigo. E chegou um certo período que eu saí do meu emprego de repositor, trabalhava no supermercado, fiquei desempregado, tranquei a faculdade, tinha começado direito, né? E aí passei um semestre desempregado e sem trabalhar, né? Na época eu só ia para academia, só isso que eu ia. E aí consegui um emprego numa transportadora, trabalhei lá durante 1 ano e 4 meses, e aí depois disso fui trabalhar para o meu pai. Ele abriu um supermercado de hortifruti granjeiro, só de fruta e verdura, focado nisso. Trabalhei lá de 2019 até 2020. E aí no início de 2020 começou a pandemia, ele abriu lá com um sócio, ele saiu da sociedade, então consequentemente eu saí também. E daí eu fiquei sem emprego, sem nada. E eu tava devendo para um caramba, porque tudo que eu fazia era no cartão de crédito. Eu tinha começado curso de inglês, comprado bem muita coisa na internet. Eu sempre comprei muita coisa na internet. E aí eu falei, danou. Agora eu me danei, porque eu saí sem nenhum centavo. Sem nenhum centavo no bolso. Caraca. E aí começou a pandemia, bicho. Eu falei, como é que eu vou arrumar emprego agora? O pessoal tá demitindo. E aí um amigo meu me ajudou. Inclusive ele me emprestou um dinheiro na época para poder pagar minhas dívidas e tudo mais, né? Eu falei pra ele, velho, me dá aí em torno de uns 7 meses para me te pagar. Vou conseguir alguma coisinha aqui e tudo mais. E aí em julho de 2020 eu comecei a trabalhar, finalzinho de julho, comecei a trabalhar numa escola de inglês. Na mesma escola onde eu fazia inglês. E aí fiquei lá 2020 até o final do ano de 2021. Trabalhava de vendedor lá. E nesse período eu comecei também a mexer nas redes sociais da escola. E toda vez que eu mexia, que a rede social da escola era muito parada, começava a mexer e tudo mais, tinha muito resultado. E vinha muita venda para mim, eu conseguia vender bacana. Eu trazia o pessoal até minha mesa e chegando lá eu convertia. Eu falei, bicho, tem que investir em marketing. Que eu falava para a proprietária lá, né? Tem que investir em marketing. E ela assim meio travada, não sei se eu invisto e tudo mais. Aí tá bom, fui mexendo do meu jeito lá. E aí quando foi no início de 2021, eu fui começar a querer mexer com dropshipping, né? Dropshipping, e aí... Maioria, escola. É escola, foi uma escola. Aí moço, eu lembro até hoje, meu site ficou bonito demais, velho. Você acha que ficou bonito? Não, pra você. Pra mim, exatamente. Pra você. Ficou assim, na minha visão, eu falei, pô, meu site tá bonito demais, velho. Aí beleza, tinha feito o site, coloquei os produtos, enfim, fiz aquela parada toda lá do dropshipping, né? E aí quando a EFL, bate de frente com o tráfego pago. Falei, é só fazer anúncio aqui? Falei, não, é de boa. Só apertar os botãozinhos. Eu tinha juntado 2.800 e uns quebradinhos, que eu lembro que eu tinha colocado na minha conta separada. E esse dinheiro era justamente pros anúncios. Pô, torrei o dinheiro todinho, velho. Caraca. Falei, fudeu. Falei, como é que eu vou juntar dinheiro agora? Como é que eu vou tocar pra frente aqui agora? E aí, beleza. Aí, o que acontece? Eu trabalhava na escola de inglês de 1 da tarde até 9 da noite lá também. Ela fechava 9 horas da noite, então eu ficava nesse período. E tinha 1 hora de intervalo. E eu só tinha amanhã para mexer. Então assim, eu fui aprendendo a editar vídeo, fazer design, aprendi a fazer site. E aí eu travei no tráfego pago. Eu falei, pô, tem que aprender isso aqui tudo mesmo, bicho. Pra poder abrir uma loja? Não é possível.
E aí fui indo, aí eu comecei a estudar sobre tráfego pago. Quando eu comecei a estudar sobre tráfego pago, consequentemente começou a aparecer, fiz pesquisas, né? E apareceu anúncio para mim. E aí começou a aparecer do Pedro Sobral, aparecer direto dele para mim. E apareceu do Vitor, que é o Tráfego com o Vitor, que foi o primeiro que eu comprei o curso, foi dele. E aí eu senti muita credibilidade vindo dele e acabei comprando o curso dele. Então assim, eu comecei por ele. Ele começou a falar sobre negócios locais. Você pode começar a falar da história dele. Que com 3 meses ele estava atendendo 20 clientes e conseguiu sair da empresa onde ele trabalhava, já ganhando bem e tudo mais. Eu falei, rapaz, vou tentar. E eu tinha muito medo de empreender, eu tinha muito medo. Questão de fracassar, e aí, o que vai acontecer comigo depois? Aí eu pensei, rapaz, eu sou novo. Você tem filho? Não. Você é casado? Não. Então piora Pois isso. é. Isso piora muito, viu? Eu imagino que sim, eu imagino que sim. E aí, beleza, peguei e comecei. Falei, bicho, tem que fazer alguma coisa. Só que aí comecei a aprender, né, assistir o curso e tudo mais. Mas aí chegou a hora temida, eu preciso de cliente. Falei, como é que eu vou achar cliente aqui? Aí beleza, comecei a ver o curso lá sobre prospecção e tudo mais, o que tinha que fazer. E aí em um período, eu peguei férias de 15 dias, na escola a gente pegava férias 15 dias no final do ano, porque a escola fechava em dezembro, e 15 dias no meio do ano. E aí eu peguei no período do meu aniversário, que foi em outubro, meu aniversário é dia 9 de outubro, então eu peguei férias no dia 6 de outubro, fiquei de 15 dias, né? Dentro desses 15 dias eu falei, bicho, eu vou atrás de um cliente. Saí na rua, fui indo. Em 15 dias eu consegui 3 clientes. Falei, pronto. Me pagava 500 em cada um. Falei, não, já tô ganhando aqui um valor bacana. Então, quando eu não tenho um pinto para criar. Aí, beleza. Aí, quando foi em dezembro, eu pedi as contas. De outubro até dezembro, eu consegui mais 2 clientes. Aí, fiquei com 5 clientes. Aí, eu falei, não, vou pedir as contas aqui. Já ganho bem mais. Aí, saí. Aí, quando foi em 2022, de fato, eu iniciei. Em 3 meses eu comecei uma mentoria que era mais voltada para a área da estética, que foi onde eu comecei a me especializar. Cara, em 3 meses, quando eu vi eu fazendo 10 mil reais, assim, eu tirando 10 mil reais por mês, eu falei caralho. Tô rico. Falei, isso aqui é bom demais. Falei, isso aqui é bom pra caralho. E aí fui indo. Moça, eu fui fazendo, fui tipo, só começando. A minha dificuldade maior era só escalar, contratar pessoas. Eu sempre tive muita dificuldade, porque o que eu pensava? Falei, pô, será que o cara vai fazer tão bem quanto eu faço? Será que o suporte do cliente vai ser tão bem quanto eu faço? Né? Então, assim, fui indo nessa etapa e tô aí, velho. Hoje consigo atender bastante cliente. Hoje estou especializado na área da estética. Atendo outros nichos também, mas meu forte hoje é estética, de um modo geral. Harmonização facial, corporal, né? Mas, assim, meu forte hoje é estética. Atendo loja de carro, sanduíche, hamburgueria, pizzaria, loja de roupas masculina, feminina, né? Então estamos aí, é isso aí, basicamente isso. Show. Você tem funcionário hoje, sócio? Tô com 2. 2 funcionários? 2 funcionários. Legal. 2 gestores. Legal. Já tá escalando. Já. Bicho, vou te mentir não, mas eu fico com a mão no coração. Sem brincadeira, velho. E pra tu ter ideia, eu tô no grupo de todos os meus clientes, né? Que eu crio um grupo com eles e tudo mais. Então, assim, eu fico sempre, os que eu delego, eu ainda estou no operacional, né? Mas, assim, os que eu delego, eu estou sempre ali falando, entro no meio, não, assim, sensado, pode deixar que a gente resolve e tudo mais, sabe? Por mais que, às vezes, o gestor não responde na hora, digamos ali. Eu vou lá, se não respondeu na hora, eu já vou lá, pá, e mostra presença e tal, isso é importante. Entendeu? Tanto que, assim, velho, meu LTV com o cliente é muito alto. Legal. A grande parte dos meus clientes é tudo mais de 6 meses. Tem um cliente que vai fazer 2 anos agora. Isso é bom. Entendeu? Bacana. Então, assim, eu presto muito a questão do atendimento com o meu cliente. Eu estou sempre ali prestando aquele serviço de qualidade com ele. Além de entregar resultados, né, eu estou ali com ele do lado dele. Falo, o que está ruim aí, o que a gente pode melhorar? Você pode melhorar X, Y, Z aí. Né? Eu faço além da minha função. Ajudo ele dentro da empresa dele também. Né? Além das estratégias que eu passo para poder vender mais, mas assim, questão de... inclusive, recentemente agora, estava conversando com uma cliente minha que ela estava com um problema com o funcionário. O funcionário estava fazendo o que queria dentro da empresa e tudo mais. E tinha 15 dias só a empresária, ou a funcionária dentro da empresa. Aí eu falei, posso te dar minha humilde opinião aqui? A gente estava no meio da reunião. Eu falei, velho, uma funcionária dessa só vai adoecer a tua empresa. Tanto adoecer você quanto os outros funcionários que estão aqui dentro. Então, assim, por mim, se fosse eu cortaria. Aí ela falou, não, de fato, ali ela já está na lista para poder ser cortada. Berlinda já. Isso.
Então, assim, eu tento ajudar o máximo possível o meu cliente. Sim, sim. Quanto mais ele performar, melhor para Melhor todo pra mundo, mim. né? Melhor Exatamente. Pra todo mundo, Que é aquele negócio, né, velho? Se ele vende mais, consequentemente eu tô agregando mais valor para ele. E ele vai querer ficar mais comigo. A tua equipe hoje trabalha home office ou trabalha Home office. no escritório? Tudo home office. Olha, Luiz, só falta você, hein, Luiz? Tá faltando, tá vendo aí, ó? Pegar eu uns tô, filhos, eu pegar tô... uns filhos aí, viu, bicho? Tem que Eu vejo que você tomar vai mais conta. também, ô Bruno, você vai nos locais, né, onde o pessoal, Vou. onde você atende, Eu como é que é essa questão de ofereço visitar o cliente? a criação de conteúdo para ele, eu faço reuniões mensais. Ou, por exemplo, agora em novembro e dezembro são datas que, tipo assim, para vender, o pessoal junta dinheiro para poder comprar. Então, para vender é um pouco mais fácil. Então, é aquele negócio que quem vai investir mais vai vender mais. Na grande maioria das vezes, né? Nem sempre, mas... Então, assim, eu vou até o cliente, eu programo uma estratégia com ele, igual aqui em Palmas, eu tenho uma cliente que eu estava ontem com ela. E aí, a loja de roupas, a gente estava programando a campanha para dezembro. O que a gente vai fazer durante todo esse mês de dezembro? Que tipo de oferta que a gente vai colocar? Quais são os tipos de conteúdo? Eu passo conteúdos para ela também na parte orgânica. O que ela precisa fazer dentro da parte orgânica para estar me ajudando no tráfego pago também. Entende? Eu não tenho social media, mas eu passo, por exemplo, ideias de conteúdo. Falo, que, assim, o Instagram hoje é a maior vitrine virtual que a gente tem. Né? Então, a pessoa tem que estar aparecendo lá, tem que passar credibilidade. Ainda mais hoje que está todo mundo fazendo do mesmo, você tem que se diferenciar um pouco ali dentro. Sim. Né? Então eu passo ideias de conteúdo pro meu cliente e falo assim, Bruno, tô sem ideia. Eu falei, tá não. Aqui, ó. Pega aí. Bora produzir. Entendeu? Vamos produzir aqui. Então assim, vou passando essas ideias, a gente programou a campanha de dezembro, o que precisa ser feito. Eu estou trabalhando inclusive muito agora naquele quesito de anúncios que não parecem anúncios. Né, para estar chamando mais a atenção do pessoal. Inclusive a gente fez um vídeo com um cliente meu de pizzaria. Bicho, em 4 horas ele pegou 14,8 mil visualizações orgânicas. Em 4 horas, num Reels que ele fez. Bom demais. Falei, cara, estourou, agora vai vender. Foi massa demais, velho. Massa mesmo. Muito bom, parabéns pelos resultados. Luiz, eu também te vejo aí agora fazendo visita aos seus clientes. Como é que é essa questão? A gente acha que às vezes é só digital, né? Conversa com o cliente com carro, faz um Zoom, faz um Meet. Como é que é essa experiência contigo de ir no cliente e de fato ver como é que a coisa funciona ali? Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo primeiro pro meu cliente o tráfego pago ele vai ser a última coisa aqui, cara. Eu sempre falo isso pra eles, porque eles acham que eu vou chegar lá, vou chegar com a fórmula mágica da Mega Sena, dois botões e o dinheiro vai cair, né? E muitas vezes não é assim que funciona. Muitas vezes não, na maioria das vezes, né? Quase 100%. Então, assim, qual que é o nosso grande objetivo hoje? Eu quero entender a realidade da clínica. Então, eu quero estar lá dentro para entender como é que estão os fluxos, como é que estão os processos, né? Como que as pessoas estão trabalhando, como é que está esse gerenciamento das pessoas. Porque lá dentro eu consigo saber qual que é o grande gargalo. É claro que no final do mês ali a gente consegue montar um funil para o cliente entender qual está sendo o gargalo de consulta, de remarcação e afins. Mas o atendimento, ele é primordial. Então, muitos médicos, eles constroem uma boa estrutura, eles fazem uma boa questão de social media, de cara de videomaker, mas o cara quer contratar a pessoa mais barata para fazer o atendimento, a secretária. Exatamente. E eu falo, cara, a sua secretária é mais importante que você, cara. A sua secretária é a pessoa que recebe o teu cliente primeiro. O teu cliente dá bom dia primeiro para ela do que para você. Ela é a cara, né? Entendeu? Do o paciente só dele. vai chegar até você se passar por ela. Então, por exemplo, se a gente divide essa etapa em 4, por exemplo, atendimento, pré-atendimento, consulta e pós, o doutor só aparece na consulta. Então, a secretária pega 75% de todo o trabalho. E aí as pessoas não querem capacitar. Ou até mesmo eles capacitam, mas eles não acompanham. Cara, acompanhamento, feedback, vocês trabalham com a equipe, feedback tem que ser todo dia. Tanto positivo ou negativo tem que ser todo dia. Como é que você vai melhorar uma coisa que você só implementa e esquece? Então eu também vejo que isso é importante. Então assim, eu jogo esse balde na pessoa. Falo assim, cara, a tua secretária é culpa sua se ela é boa, se ela é ruim. Eu falo assim pro cara já ficar assim, porque se você contrata uma pessoa que trata mal seus pacientes, que não tem uma boa conversa, demora a mandar mensagem, é um agendamento, um tratamento que você tem a menos dentro do teu planejamento no mês. E eles começam a ficar assim. Então, assim, eu estou indo muito mais para essa parte mais da gestão de pessoas. Claro, não larguei o tráfego, jamais. Mas para o tráfego funcionar bem, trazer resultado, cara, esses processos dentro da clínica que é que eu estou focando tem que estar muito bem alinhado.
Exatamente. Eu costumo dizer que o tráfego é a cereja do bolo. Sabe? É a cereja. Eu sempre Pra digo- gente, assim, é a cereja do bolo. Uma das Então, coisas que eu utilizo até como metáfora para os meus clientes, imagine que você está num campo de futebol, eu sou o meio campo do time, eu estou passando a bola para frente, agora quem são os atacantes, é a sua secretária, você... Porque o tráfego ele não vende, né? Exatamente. O anúncio não vende. O anúncio tem a função de fazer o quê? Chamar a atenção, levar o cara ou pro Instagram, Exatamente. ou pra landing page, ou pra nada, entendeu? Eu costumo brincar muito assim com a galera, todo mundo que não conhece a nossa área, que é a grande maioria, não Sim, conhece sim. dos negócios tradicionais, profissionais tradicionais, não conhecem, né? E eles perguntam, cara, faz aí pra mim um tráfego aí pra mim ficar rico, é mais ou menos assim. Vamos fazer um teste de um mês e, pô, tem bota R$100 pra me vender 2 carros de 400 mil aqui, é mais ou menos assim, sabe? Eu falo, cara, ainda não consigo fazer isso. Mas assim, eu acho que a forma mais fácil que eu encontrei para as pessoas entenderem o que a gente faz é, cara, a gente dá escala no que você tem. Ótimo. Se você tem um ótimo processo de venda, cara, você vai vender pra cacete. Vai vender muito, mano. Prepara o bolso aí pra guardar dinheiro. Agora, se você tem um processo mais ou menos, você vai ficar mais ou menos desse tamanhozão assim, ó. Você tem um processo ruim, mano, a gente vai acabar com sua imagem. Então, porque, cara, não tem jeito. O que a gente faz hoje no digital, a ferramenta do digital é dar escala e monetizar tudo que é possível. Perfeito. Tudo que existe. Perfeito. Então, se o cara tem um atendimento meia boca, mano, a gente vai fazer um atendimento meia boca para 1 milhão de pessoas. E isso é bom ou ruim? Provavelmente vai ser ruim ao longo do tempo, né? Pro negócio dele, pro branding dele, é ruim. Então, o que você falou é perfeito, mano. O tráfego, o marketing digital, a escala vem depois de tudo. É igual quando a gente pega um lançamento de um expert grande. O cara já tem, sei lá, 10 milhões de seguidores, tem não sei o que lá, tem programa de TV, tem aquele. O cara fala assim, cara, eu quero fazer um lançamento, quero já botar 2 milhões de reais em tráfego, quero fazer 10 milhões de lucro, não sei o que. Já chega nessa expectativa pelo tamanho que ele tem e tudo mais. É natural entender que ele vê assim, porque ele se compara com pessoas com aquele mesmo número de seguidores. Perfeito. Que não tem nada a ver com venda. Venda é outros 500, né? E até para esses caras grandes, a gente usa a mesma estratégia se eu estivesse pegando um cara de 50 mil, 100 mil, 80 mil seguidores, que para mim é a mesma coisa. Porque assim, quando você vai fazer um processo de escala, a primeira coisa você tem que entender onde você está, os passos que você vai dar, as variáveis que estão ali, ver se está tudo certo, tudo alinhadinho, tudo bonitinho, e aos poucos você vai crescendo aquilo ali. Você chegar dando uma porrada, provavelmente você vai desperdiçar muito dinheiro. Vai. E é uma coisa que eu acho que, pelo menos eu, não gosto. Não curto muito não, desperdiçar dinheiro, rasgar dinheiro não é comigo não. Já foi a época de perder no drop. Não, já foi, já mais. fiz muita besteira na adolescência, tá bom já. Agora a gente tem que ter um pouco mais de foco. Então, valida, cresce. Valida, cresce. E vai indo devagarzinho. E isso é difícil colocar na cabeça dos clientes, dos experts, de todo mundo, porque tem que ter paciência. É um processo construtivo de um novo negócio no digital. Sim. Então, ele não entende que existe a empresa dele física e existe a empresa dele no digital, que uma pode ser muito boa, a outra pode ser muito ruim. Porque tem muita empresa hoje tradicional que está dentro do mercado tradicional dela ali na cidade, o cara é bom pra caramba, mas você olha o digital do cara, não responde nenhuma pergunta, os directs estão tudo lá parado, quando responde errado. Cara, aí você tá criando a sua empresa no digital para acabar com a sua empresa no presencial. Então, É aquela frase, né? Tráfego bom não salva produto ruim. Não adianta. Você ser o melhor, você trazer o Mark Zuckerberg para fazer os anúncios, cara. Não adianta. Entendeu? Não adianta. Assim, umas coisas que eu comecei a usar com os clientes, principalmente esses que estão chegando, claro que depois que a gente trabalha, a gente começa a setar um tipo de cliente ideal. Então a gente vai montando nossos clientes e a gente aceita o que a gente não aceita. No começo a gente aceita por quê? Tá querendo, como é que fala? Vender o almoço para comprar a janta. Exatamente. Então depois demais. você, cara, não é assim que o jogo funciona. E a gente vai estruturando. Aí o que eu faço? Eu falo assim pro cliente: ah, Luiz, a campanha subiu segunda-feira, terça-feira não vendeu nada, por quê? Eu falei, vamos lá. Pensa você recebendo um anúncio hoje. Você tá lá no seu Instagram, sentado na cadeira, navegando, você recebe um anúncio. Você vai comprar de primeira do cara, velho? Pode ser que uma sandália você compra, tá, mas se for um curso que é mais complexo, de 2, 3, 4 mil reais, Exato. você vai ter, por exemplo, um procedimento. Você vai ter que conhecer aquela pessoa, você vai ter que interagir, você vai seguir, você não vai comprar de primeira. Por que você acha que o cara que tá vendo teu produto que custa 5 mil reais, que hoje eu trabalho com ciclos um pouco maiores, vão querer comprar de você? Aí ele senta um pouquinho na cadeira, eu acho que ele sai um pouquinho do salto, né? Fala, isso realmente. É a mesma coisa, assim, eu uso analogia muito similar, que é assim, cara, mete um outdoor seu na Avenida JK e vê se você vai vender. A Avenida JK em Palmas é a mais movimentada, vamos falar assim. E vê se vai vender toda hora, por hora lá, uma cirurgia de 5 mil. Não vai. O cara vai olhar, vai lembrar do seu rosto, vai falar, pô, aquele cara faz cirurgia. Amanhã ele te vê no Instagram, depois de amanhã ele te vê um outro conteúdo, de repente ele vai estar lá dentro da sua clínica. Sim. Mas é um processo, é construtivo, né? Agora, uma coisa assim que eu acho que é uma grande dificuldade da maioria das agências na hora de escalar é manter a efetividade na comunicação com o cliente.
Tipo assim, você sempre dá reporte pra ele, dá feedback, igual você falou que é importante, tá presencialmente com o cara. E o Cássio, eu vejo que ele tem um processo muito legal, que seria interessante ele compartilhar. Ele tem relatórios, feedbacks, comunicação constante com todos os clientes dele, eu fico reparando isso. Eu até adaptei algumas coisas pra non-stop também, de alguns feedbacks que a gente faz de relatório semanal e tal, porque é muito importante, né? É muito importante o cara saber o que tá sendo feito, o que tá dando errado, por que parou, por que não vendeu naquele dia, por que vendeu mais no outro dia. Que caminho seguir. Cara, cliente, ele precisa de informação. Se tá dando ruim, ele vai ser uma pessoa que vai estar do seu lado se tiver dando ruim. Sim. Agora, se ele tá sem informação, dando bom ou dando ruim, ele vai estar contra você em algum momento. Sim. Com certeza. Isso é muito real, porque eu tive um cliente agora que a gente fechou, ele falou assim, Luiz, eu estou até tendo resultado com esse gestor de tráfego, mas no final do mês ele não conversa comigo, ele não passa relatório. Eu quero investir mais, mas eu não sei onde colocar. É no Google? É no Instagram? Aí eu falei, cara, é o seguinte, não é que eu tô querendo falar mal do cara, mas se você entrar aqui, você vai ter isso. Então assim, eu trouxe para ele um fluxo, um mapa onde ele sabe, você tá aqui hoje. A gente fica aqui no meio do mês, a gente fica aqui no final e a gente vai projetando. Então assim, o cara tem uma segurança ali com você, né? Que nem a vender. Vender é um relacionamento, você constrói um relacionamento de confiança. E com o teu cliente, cara, tu pode ser o cara que não tá entregando o resultado 100%, mas se você se relacionar, com certeza com aquele cara, você gera confiança e o cara fica contigo, velho. Eu sei que eu tô notando. Na minha agência eu costumo falar que cliente avisado é cliente aliado. Pronto, é isso. Essa Tá vendo aí? Essa é a frase. O nosso trabalho de gestão de tráfego e tudo mais, ele é muito invisível. Então o cliente não sabe o que você está fazendo. Às vezes você ficou lá 5 dias mexendo na campanha dele, no site, fazendo toda a jornada, só que para ele você não estava fazendo nada. Então a gente começou a implantar um sistema de comunicação onde a gente falava todos os dias que a campanha, como é que ela estava, como é que estava o funcionamento. Depois começou a ficar um pouco robotizado isso, porque era a mesma mensagem. E aí eu vou sempre mudando alguma coisa, né? Agora eu pedi para o pessoal mandar, toda quarta-feira tem que ter um áudio. Ó, foi feito isso, foi feito aquilo, a campanha tá assim, tá assado. Como é que tá para você? Então a gente espera o feedback do cliente, porque às vezes as nossas métricas estão lindas. Sim. Aí o cliente de repente responde, não, tá ruim, não vendeu essa semana. E aí a gente olhando as métricas do gerenciador de anúncios, tá tudo uma beleza. Quando a gente recebe esse feedback, a gente faz toda a tratativa. E tem uma situação na minha agência que é específica, como eu sou nichado em aposta esportiva, alguns clientes têm medo de reclamar do serviço porque tem poucos profissionais que trabalham com isso. Então assim, se a gente não fizer esse processo de feedback, às vezes eu não sei que o meu serviço não está bom. É engraçado porque eu não consigo saber também como é que tá as vendas. Então eu preciso de fato de um sistema de monitoramento e acompanhamento com eles. E já tenho algumas ideias também para o ano que vem, para me ligar de vez em quando do nada, ver como é que estão as coisas. E é isso. Acho que o tempo ali do primeiro bateu. Uma horinha, né? Era uma horinha que a gente tinha prometido, uma horinha já foi. Uma horinha bateu. Então fechou. Primeiro episódio? Primeiro. Rapaz, Mas é assim mesmo, na divisão? Como é que é? Vai dividindo? Vocês que acho que mandam. não. Vamos ver aqui. Fala Eu aí. já limpei. Facebook Ads aqui me ligando aqui, o povo enjoado. Uai, tá bom, os caras tá ligando aí. A gente vai dar uma parada na gravação ou como é que é? Vou parar aqui. Tá. A gente faz outro. Uhum. Faz outro.